Um navio afundou no mar Mediterrâneo. Um navio superlotado de imigrantes. Mais uma tragédia que deixa dezenas de mortos e muitos desaparecidos. Uma tragédia que reflete a crise migratória mundial, de pessoas que precisam deixar suas casas e de governos que não sabem como recebê-las. Essa crise atingiu um novo recorde, e a perspectiva é que o número de deslocados só cresça. Eu sou a Aline Pellegrini e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Suzana Souza e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 14 de junho de 2023, dia em que um grande barco pesqueiro superlotado de imigrantes naufragou no mar Mediterrâneo, na Grécia, deixando pelo menos 79 mortos. É o maior desastre na costa do país europeu desde 2015, ano mais grave da crise migratória. Cerca de 100 pessoas foram resgatadas e outras estão desaparecidas. Homens de cerca de 20 anos eram a maioria das vítimas. Ainda não há informações sobre as causas do naufrágio nem quantas pessoas estavam a bordo da embarcação, mas segundo a guarda costeira grega, podem ser centenas. O barco partiu de Tobruk, na Líbia, e estava a caminho da Itália, de acordo com um funcionário do Ministério de Navegação da Grécia. Muitos dos passageiros eram migrantes do Egito, do Paquistão e da Síria. O navio afundou a cerca de 80 quilômetros da cidade de Pylos, que fica na costa da península do Peloponeso. Essa é uma das áreas mais profundas do Mediterrâneo. O mar é uma das principais rotas usadas por refugiados e imigrantes para entrar na União Europeia, e a Grécia é um dos principais destinos. De 2014 a 2022, mais de 25 mil migrantes morreram nas águas do Mediterrâneo e pelo menos 16 mil estão desaparecidos. Os dados são da Organização Internacional para as Migrações da ONU. Nesta quarta, manifestantes levaram uma faixa em frente ao prédio do parlamento grego que diz, abre aspas, fizeram do Mediterrâneo um mar de mortos, fecha aspas. Um relatório da Acnur, a agência da ONU para refugiados, lançado nessa quarta, mostrou que até o final de 2022, o número de pessoas deslocadas por guerra, perseguição, violência e violações de direitos humanos atingiu um recorde. Foram mais de 108 milhões, um aumento de 19 milhões em relação a 2021. Um levantamento da Acnur estima que no final de 2022, mais de 4 milhões de pessoas eram apátridas ou de nacionalidade indeterminada. Ele também mostra que o principal fator de deslocamento em 2022 foi a guerra na Ucrânia. Até dezembro, o conflito tinha deixado quase 6 milhões de refugiados. Os números de 2022 também foram impactados por uma revisão das estimativas de refugiados afegãos e venezuelanos, que chegaram em outros anos a países como Irã, Colômbia e Peru. A maioria das pessoas que são forçadas a fugir nunca cruzam uma fronteira internacional. No final de 2022, 58% de todos os deslocados à força permaneceram no seu próprio país. Foram 28 milhões de novos deslocamentos internos devido a conflitos e violência durante o ano. O relatório aponta que mais de 1 milhão de pessoas se deslocaram dentro do seu país por culpa da guerra na Ucrânia e dos conflitos na República Democrática do Congo, na Etiópia e em Mianmar. Outros mais de 32 milhões de novos deslocamentos internos foram causados por desastres e pelas mudanças climáticas. A maioria dos refugiados e de outras pessoas que precisam de proteção internacional vieram de apenas 3 países: Síria, Ucrânia e Afeganistão. E o país que mais recebeu pedidos de refúgio foi os Estados Unidos, seguido por Alemanha, Costa Rica, Espanha e México. Mas o estudo da ONU também mostra que não são os países mais ricos que recebem os deslocados, mas sim os de baixa e média renda. Segundo o relatório, os 46 países menos desenvolvidos abrigaram mais de 20% de todas as pessoas refugiadas. Isso apesar de responderem por menos de 1,5% do produto interno bruto global. Apesar do aumento do número de deslocados, o levantamento também mostra que 6 milhões de pessoas retornaram para os seus países de origem em 2022. Desses, cerca de 340 mil eram refugiados. São muitos fatores que levam uma pessoa a deixar sua casa.
O jornalista João Paulo Charlot, que foi repórter especial aqui do Nexo e é autor do livro Ser Estrangeiro, Migração, Asilo e Refúgio ao longo da História, explicou para o Durma o que pressiona os fluxos migratórios. Essa imigração que chega agora na Europa tem a ver com migração econômica. São pessoas que saem dos seus países buscando uma melhor condição de vida em outro lugar. Normalmente pessoas que vêm de lugares muito pobres e que tentam com suas famílias atravessar para uma vida melhor, para um país melhor. Mas a imigração é um fenômeno que acompanha o ser humano desde sempre. As pessoas mudam de um lugar para o outro em busca de melhores condições para plantar, para colher, para viver, desde o início da história da humanidade. E não só os seres humanos se movem em busca de melhor condição de vida. Os animais também fazem isso e até as plantas se movem na direção de mais luz. Então, os seres vivos migram, se movem em busca de melhores condições. Agora, o fenômeno contemporâneo tem, além da questão econômica, que é a mais forte, a motivação também de conflitos armados que expulsam as pessoas dos seus lugares de origem e também desastres naturais que tornam a vida impossível nos países e fazem com que as pessoas se movam. E também uma combinação desses fatores. A pobreza, dificuldade econômica provocada por desastres ou provocada por conflitos ou a conjunção desses três fatores. Os países costumam dividir as pessoas que deixam suas casas em categorias. Eles fazem isso para definir políticas de acolhimento humanitário. A gente vai explicar aqui, então, as diferenças. Primeiro, existe o termo refugiado, que se aplica a todo aquele que foge de seu país de origem alegando fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, em situações nas quais não possa ou não queira regressar. No Brasil, o refúgio também pode ser aplicado em casos de graves e generalizadas violações de direitos humanos. Quem pede esse status submete seu caso a um órgão nacional regulador quando chega a um país. A autoridade decide sobre a concessão ou não da condição legal de refugiado. Normalmente, os casos são analisados individualmente. A pessoa não pode ser devolvida ao seu país de origem e não pode deixar o país no qual solicitou o refúgio durante todo o período em que o seu pedido estiver sendo analisado. Outra categoria é a de asilados. Tragédias gregas como a de Édipo já tinham história sobre asilados, isso quase 500 anos antes de Cristo. É um termo que tem significado amplo nas diferentes culturas. Mas juridicamente ele ganhou força na América Latina nos anos 60 e 70, quando perseguidos políticos buscavam proteção em países vizinhos. Enquanto a concessão de refúgio depende de um trâmite técnico no órgão colegiado, o asilo pode ser concedido por arbítrio exclusivo do presidente da República, sem que seja necessário nenhum embasamento de ordem estritamente legal. Ou seja, é uma ferramenta política. Esse aspecto político do asilo é visível no debate que estende a proteção para além do território no país de abrigo, incluindo também veículos diplomáticos e embaixadas como território protegido para o asilado. Já o termo migrante se refere a toda pessoa em trânsito que sai do seu país de origem. Ou seja, refugiados e asilados não são nada mais do que categorias particulares de migrantes. O naufrágio dessa quarta acontece durante uma campanha eleitoral na Grécia, que vai fazer uma nova votação para o Parlamento Nacional no dia 25 de junho. A política do país em relação aos migrantes é uma das questões centrais da campanha. O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, defende uma política de imigração mais dura. Who have been receiving... Please. Allow me, have you visited the new camps on our islands? Have you been to Samos? Yes, No, you have not been to Samos. Yes, I have. No, please, you have not been. You have not been. Você ouviu aí um Mitsotakis discutindo com uma jornalista durante uma entrevista que ele deu para a imprensa. Ela questionou as acusações de que a guarda costeira grega usava violência para forçar ilegalmente os migrantes a voltarem para o mar Egeu. Ele nega e diz que existem acampamentos que recebem os migrantes no país. Mas esses acampamentos têm sido comparados a prisões por ativistas de direitos humanos. A resposta do Mitsotakis para a migração foi o aumento dos controles de fronteira. Desde 2015, a Grécia diminuiu em 90% a chegada de imigrantes. Em abril, o jornal americano The New York Times publicou um vídeo que mostra a guarda costeira do país abandonando no mar pessoas que pediram asilo, entre elas crianças.
Outros países deram respostas diferentes para o fluxo migratório, como o Charlot comentou para a gente. Os europeus têm dado muito dinheiro e feito muita cooperação política com dois países que represam esses imigrantes, que é a Turquia e a Líbia. São dois grandes trampolins do Oriente Médio e da África para a Europa. Então a nova estratégia europeia tem sido, em vez de barrar esse pessoal na Europa, barrar esse pessoal nos pontos de partida, Líbia e Turquia principalmente. Nem sempre funciona e às vezes as pessoas acabam, como foi o caso agora, morrendo no mar em travessias muito perigosas. Outra forma de lidar é a Europa decidir que recebe apenas refugiados de fato. O que são os refugiados? São pessoas que comprovam um temor fundamentado de perseguição por razões políticas, por razões étnicas, ou qualquer outra. Então, a Europa tenta ser seletiva em relação à migração, rechaçando a enorme quantidade de imigrantes econômicos e priorizando esses imigrantes que comprovadamente são candidatos a receber o status de refugiados. O número de deslocamentos forçados não deve ser menor em 2023. O relatório da Acnur desta quarta mostra que conflitos novos e já existentes, além de crises econômicas, devem continuar a provocar migrações. Por exemplo, neste ano, mais de 1 milhão de pessoas já foram forçadas a fugir de suas casas na Somália devido à violência, inundações e secas. Em abril, eclodiu um conflito no Sudão que já deixou mais de 3,5 milhões de sudaneses deslocados internamente. O relatório estima que em 2023 haverá um novo recorde: 110 milhões de pessoas deslocadas. Nesse mês de junho de 2023, completam-se 10 anos de um dos momentos mais importantes na história recente do Brasil. As manifestações de junho de 2013 tomaram as ruas do país e deixaram os políticos perdidos. O Conrado Corsaletti, editor-chefe do Nexo, está aqui com a gente para dizer o que você, ouvinte, pode encontrar de especial se entrar no nosso site, que é nexojornal.com.br. Olá pessoal, olá você que está ouvindo Durma. Bom, dentro da característica do Nexo de explicar e aprofundar os temas, a gente trouxe primeiro um explicado sobre junho de 2013. Esse explicado é um conteúdo muito interessante porque ele lida com conceitos a partir de perguntas clássicas do lead jornalístico: o que, quem, quando, onde, como e por quê. Então, ele traz o que foi junho de 2013, quem foram os protagonistas, quando, ou seja, em que contexto mundial a revolta ocorreu e assim por diante. A gente tem também no jornal um material especial para que você possa ter uma experiência imersiva em junho de uma década atrás. É um passo a passo do mês, a partir de datas-chave, com vídeos dos telejornais da época, capas de jornais, declarações de políticos, enfim. É uma maneira de reviver aquele momento histórico. Para uma visão bem mais macro, o Nexo tem o segundo episódio da minissérie Uma Crise Chamada Brasil, do podcast Politiquês. Essa minissérie foi ao ar em 2022, antes da eleição, e tem esse episódio chamado Que Grito Foi Esse?, que pega das origens dos protestos da era digital e vem até as motociatas do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que a minissérie virou um livro que eu lancei agora em 2023. O material escrito avança ainda mais no tempo, vem até o começo do ano, em que a política brasileira viu coisas absurdas, como a invasão dos prédios dos três poderes. Quero convidar você a ler o livro, que ganhou o seguinte nome: Uma Crise Chamada Brasil, a quebra da nova república e a erupção da extrema-direita. Agora, Conrado, a gente está em 14 de junho de 2023. O que aconteceu em 14 de junho de 2013? Bom, era o dia seguinte a uma manifestação contra o aumento de passagens de ônibus e metrô que foi brutalmente reprimida pela polícia em São Paulo. Teve muita gente ferida, de manifestantes a jornalistas, e também teve muita gente presa. A questão é que depois desse episódio, dessa violência policial, começou a ter ali uma virada no humor da imprensa com os protestos. Aos poucos, os veículos de comunicação foram passando do tom condenatório daqueles que eles chamavam de vândalos para um tom mais parecido daquele que já dominava as redes sociais havia dias, ou seja, de que aquele momento estava revelando novas forças políticas. Forças extra-institucionais que começaram pela esquerda e depois ganharam a adesão de todo tipo de gente, daqueles que se diziam apolíticos até a direita e suas versões mais extremas. Era um clima anti-establishment que ecoa até os dias de hoje, 10 anos depois. E sempre vale lembrar que não é que uma coisa causou a outra. Ninguém pediu o aumento de 20 centavos e causou a invasão dos prédios dos três poderes, como dizem alguns memes.
todo esse entrevero é bem complexo. Por isso, eu reforço aqui as minhas sugestões de leitura do explicado, de imersão no especial, de audição do capítulo da minissérie em podcast e, por que não, da leitura do livro que eu estou lançando agora. Fica aqui a autopropaganda. Todas essas dicas do Conrado você lê, vê e ouve no Nexo, um jornal independente que você pode assinar com desconto clicando num link que a gente vai deixar para você na descrição desse episódio do Durma. Ah, e o livro do Conrado já está nas livrarias de todo o país e também no site da editora Fósforo. Uma segunda votação da revisão do Plano Diretor de São Paulo acontece em 21 de junho na Câmara dos Vereadores. O texto define como o município pode crescer, construir e se desenvolver, mas é uma lei difícil de entender. A Mariana Vick escreveu sobre isso para Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem a gestão pública entre os seus temas de cobertura. Ela explica pra gente o que é o plano diretor e fala quais são os conceitos fundamentais para poder compreender a discussão em torno dele. O plano diretor é um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana no Brasil. Ele é aprovado por lei municipal e aplicado no país desde a sanção do Estatuto da Cidade, que é uma lei federal de 2001 que define como deve ser a política urbana do país. Criar um plano diretor é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes que integram regiões metropolitanas ou estão sob influência de empreendimentos de grande impacto ambiental, entre outros. O governo municipal tem que revisar essa lei pelo menos a cada 10 anos. É uma obrigação durante esse processo que o poder público garanta a participação da sociedade civil para definir os rumos da cidade. O atual Plano Diretor de São Paulo foi aprovado em 2014 e orienta o desenvolvimento da cidade até 2029. E em 2023, a lei está passando por uma revisão intermediária. Eu explico no meu texto alguns conceitos que ajudam a entender essa lei, como desoneamento, outorga onerosa e coeficiente de aproveitamento. Entendendo esses termos, fica mais fácil acompanhar os debates em torno da revisão da lei, que tem sido alvo de controvérsias na cidade de São Paulo. Você pode ler o texto da Mariana em nexojornal.com.br/Ponto Futuro. Das pressões que aumentam o número de deslocamentos forçados, passando pelos 10 anos das manifestações de junho de 2013 e terminando com a revisão do Plano Diretor de São Paulo, durma com essa. Com roteiro e produção de Aline Pellegrini, edição de texto de Suzana Souza, participações de Conrado Corsalete e Mariana Vick, edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais, até!